população brasileira vai resistir à proibição do café e vai partir para o mercado clandestino para conseguir esse café. Com as drogas, com a maconha especificamente, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. A maconha, ela era um elemento da cultura negra no Brasil. Quem trouxe o hábito de se fumar maconha para o Brasil foram os negros escravos, né, inclusive como uma forma de suportar a escravidão, né? Quando terminou a escravidão no Brasil, a cultura negra começou a ser criminalizada, né? Alguns anos depois, já na República Velha, a cultura negra começou a ser criminalizada em vários aspectos, né? A capoeira foi proibida, o candomblé foi proibido, a umbanda foi proibido, o samba foi proibido, e a maconha também foi proibida, mais ou menos nesse contexto, um pouco posteriormente, mas, né, aliás, há um dado extraordinário sobre o Brasil, que a primeira lei brasileira proibindo o uso de maconha é de 1830. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, os escravos eram proibidos de consumir a maconha, né? A lei que proibiu o pito do pango, né? Mas então, essa cultura da maconha, né? O Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, ele defende que o hábito de fumar maconha faz parte da resistência da cultura negra contra a desafricanização do nosso país. Agora, quando chega nos anos 60 e surgem os movimentos contraculturais, essas fronteiras do uso de drogas se rompem, né? E a maconha ela vai se disseminando. Eu acho que é evidente que o usuário, quando compra drogas ilícitas no mercado ilícito, ele está financiando esse mercado. Agora, a responsabilidade maior, né, por essa situação, pela criação dessa situação, foi do Estado brasileiro, foi da legislação que durante décadas tentou impedir as pessoas, né, de terem acesso a uma planta que faz parte da cultura brasileira, né? E que, na verdade, inclusive, é uma droga mais leve, né, do que as drogas aceitas pela cristandade, como, por exemplo, o álcool, né? Que é uma droga plenamente aceita pelos cristãos, pela grande maioria dos cristãos, com exceção dos radicais, puritanos, etc. Até porque foi a droga que foi o primeiro milagre de Cristo, né? O primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. Quer dizer, o primeiro milagre de Cristo foi produzir drogas, né? E, aliás, para continuar na linha da Bíblia, eu sempre digo o seguinte: a proibição, a prova de que a proibição não funciona está em Gênesis, né? A primeira substância proibida a ser consumida pela humanidade foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Duas pessoas estavam proibidas de consumir: Adão e Eva. Quem tomava conta do jardim era Deus. E mesmo assim a serpente foi lá e conseguiu fazer Adão e Eva comerem o fruto proibido. Então, eu acho essa alegoria da Bíblia muito interessante para mostrar os limites da opressão contra a cultura, né, dos povos. Mas tudo bem, isso é um debate bem complexo. Só queria chamar a atenção para essa questão de que a responsabilidade não é só dos usuários, a responsabilidade é dos legisladores. Os legisladores, os que proibiram a maconha e os que mantêm a proibição, são responsáveis, eu acho que mais do que os usuários, pela violência, porque eles estão extrapolando os limites do Estado, tentando impor uma conduta moral à população, né? E as leis morais, elas tendem a ser desmoralizadas por quem não concorda com elas. Simplesmente isso, né? Qual é o tempo que a gente tem? Hein? Tá. Com relação à questão da prisão do rapaz do ponto de equilíbrio, a questão do autocultivo, deixa eu pensar uma maneira de eu falar isso aqui sem ser preso. Não, porque a gente diz o seguinte: a gente estimula, nosso movimento estimula que as pessoas que usam maconha, que plantem maconha. A gente estimula isso claramente. A gente tenta evitar cair na ilegalidade, dizendo o seguinte: quem for plantar maconha, quem for fumar maconha, nós preferimos que você plante, né? Tem um adesivo do nosso movimento: não compre, plante, etc. E nós estamos já há algum tempo dando assessoria jurídica gratuita para todos os plantadores de maconha que são acusados de tráfico, né? Isso tem acontecido demais. Então, o Pedrada foi o caso mais famoso, mas não é o único. Nós damos assistência para Rastafares em Salvador, nós damos assistência para um paciente de câncer que usa maconha medicinal em Porto Alegre, nós damos assistência lá na tua área, onde você trabalhou, aliás, em Mauá, né, para um rapaz que também ele tem HIV, ele faz cultivo para uso pessoal, a delegacia lá de Mauá prendeu ele e enquadrou como traficante, né? E nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, mais perto de nós,
Em dezembro do ano passado, um peão de obra do Parque de Manguinhos, né, morador do Complexo do Alemão, que fazia plantio para uso próprio. Ele foi preso pela Polícia Civil, a Polícia Civil ligou para o Wagner Montes, né, e ficou combinando com o Wagner Montes qual ia ser o apelido do garoto, porque ele não era traficante, ele não tinha apelido. Aí puseram Zé Pretinho, o apelido desse garoto. Né, por sorte, ele além de cultivador de maconha, ele é do Santo Daime. A partir do Santo Daime, o pessoal conseguiu entrar em contato com a gente, nossos advogados foram lá, defenderam, né, e ele foi libertado em 2 dias. O caso do Pedrada foi mais ou menos a mesma coisa. Né? Teve uma tentativa de extorsão primeiro, que eles decidiram não denunciar, né? e o Pedrada acabou sendo preso, acusado de estar plantando maconha. Ele tinha, se eu não me engano, eram 12 pés. Essa questão de qual era o tipo do pé, a questão é basicamente o seguinte: a maconha, as pessoas se iludem, né? Porque a folhinha da maconha costuma ser o símbolo do movimento. Aliás, te convidar aqui para a próxima marcha. Dia 7 de maio. O que se conhece, o símbolo da maconha é a folha da maconha. Mas não se fuma a folha da maconha. O que se fuma é a flor da planta feminina e não fertilizada. Se tiver a planta masculina no meio e houver a fertilização, o que seria o THC, que a planta feminina produz, vira semente, né? Por isso que não pode ter essa fertilização. Então, a polícia, eu acho que alguns por má vontade, outros por desconhecimento, eles têm cada vez mais encontrado usuários que fazem plantio para uso pessoal, porque o nosso movimento está crescendo. A gente acredita que só vinculado ao site do GrowRoom, nós temos mais ou menos entre 1.500 e 2.500 pessoas plantando maconha, trocando informação nesse site, só nesse site. Então as prisões têm acontecido no país inteiro. Os policiais, às vezes, ele pega a planta da maconha, tira a planta inteirinha do vaso, com a terra embaixo. Isso eu já acho que é maldade, né? Aí coloca na balança e fala assim, 2 quilos. Isso tem acontecido bastante. Ou então pega, né? Teve o filho e o pai ali no recreio, foi uns 108 pés de maconha. Aí quem conhece o assunto, olha a maconha do cara, primeiro fala assim, esse cara não sabe plantar maconha, essas plantas aí não vão dar nada. Metade dessas plantas são fêmeas, né? Metade das plantas em geral são fêmeas e mais uma parte são hermafroditas. Então os machos não são metade da produção de ninguém. Aliás, as fêmeas não são metade da produção de ninguém. Macho é 50%, hermafrodito sobra um pouquinho de fêmea. Então a gente precisa, na verdade, parte do nosso movimento hoje consiste, inclusive, em tentar formar advogados que saibam defender esses usuários, entendeu? Então às vezes o cara é preso lá no Rio Grande do Sul, a gente não tem como viabilizar a presença dos nossos advogados, mas a gente orienta o advogado desse usuário para que esse advogado saiba fazer essas argumentações. Porque às vezes chega lá o promotor, o juiz, ninguém sabe o que é maconha, de fato. Eles olham aquela planta enorme de 1,20 m e acham que vão fumar tudo, até o talo da maconha. E na verdade a flor é desse tamaninho, muitas vezes, ou um pouco maior, já depende um pouco da capacidade de cultivo. Então, a gente tem essa preocupação de estimular o autocultivo como forma de diminuir o financiamento do tráfico. Mas a gente não abre mão de dizer que a responsabilidade maior por essa situação é do Poder Legislativo, é do Estado, né, que vem mantendo uma política que não funciona, uma política que só serve para provocar violência e dor. Tem 5 minutos, então vai dar para falar pelo menos uma coisa aqui que eu queria tocar, que é o seguinte. O Marcelo, ele fez uma intervenção brilhante e tocou nessa questão da relação do Estado com a sociedade. Só queria desenvolver uma coisa a respeito disso, que é o seguinte: essa relação Estado-sociedade, ela depende fundamentalmente da correlação de forças na sociedade. E hoje o fato é que quem conseguiu, no Brasil, ter o direito ao Estado de Direito, até hoje são apenas as classes médias e os ricos. Ainda não houve correlação de forças no nosso país para que o Estado brasileiro se transforme num Estado que procure construir o bem-estar para toda a sociedade. Não conseguimos essa correlação de forças ainda, né? O Estado brasileiro, ele ainda é
na minha opinião, inimigo da grande maioria do povo brasileiro, porque ele tem como sua missão fundamental reproduzir a desigualdade econômica e a desigualdade social, e não combater a desigualdade econômica e a desigualdade social. Agora, em 2008, o IPEA publicou um estudo muito interessante comparando a concentração de renda no Brasil em 1888, quando os escravos foram libertos, e 120 anos depois, em 2008. E a concentração de renda no Brasil, nesses 120 anos da libertação dos escravos, ela aumentou. Em 1888, os 2% mais ricos da população brasileira tinham aproximadamente 27% da renda nacional. Em 2008, os 2% mais ricos da sociedade brasileira tinham 34% da renda nacional. Então houve um acréscimo na participação do topo da elite brasileira na distribuição de renda durante o século XX, mesmo com república, mesmo com salário mínimo, mesmo com todas essas medidas, né, que a gente ouve falar, que foram feitas pelo bem, para o bem dos trabalhadores, mas há controvérsias, né? E quando eu comecei essa militância pela legalização, eu ganhei de presente, aliás, eu ainda não tinha exposto isso, eu era do PT, o Sebastião estava mais interno ali dentro do PT, um policial do batalhão de choque da PM do Rio de Janeiro me deu de presente, me apresentou um sociólogo, que eu não fui apresentado a ele na faculdade, na UFRJ, eu fiz o curso de Sociologia no IFIX, que é o sociólogo Loic Vacan, né, que tem uma série de trabalhos mostrando como no surgimento do neoliberalismo, no crescimento do neoliberalismo, o Estado, ele deixa de ser um Estado, e você está falando dos Estados Unidos e da Europa, evidentemente, né, previdenciário que busca, né, através da sua ação distributiva, diminuir as desigualdades sociais, e passa a ser um Estado penitenciário, né, onde existe a diminuição do Estado na economia, as privatizações, etc., esse processo é acompanhado do crescimento dos investimentos na segurança, nas forças policiais e etc. Então existe uma relação direta entre esse encarceramento em massa que acontece hoje no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, e a implementação da política neoliberal. Então eu queria agradecer novamente, né, o convite para estar participando aqui, né, eu espero que a gente tenha satisfeito todo mundo. Obrigado, pessoal.